Boa tarde, turminha. Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 4/6, dia 4 de junho. Vamos lá para as atividades que a Pro vai dar hoje. Não tem mais folhinhas com vocês aí, vão ser hoje quinta, amanhã sexta e na segunda-feira que a Pro vai estar passando algumas páginas do livro de matemática, tá bom? E algumas outras atividades para vocês copiarem no caderno. Não é muita coisa, podem ficar tranquilos, tá bom? Porque quando fala de cópia, né, vocês ficam meio, cópia. Vamos lá ver as aulas que nós temos hoje? Vamos lá. Campus Online, Colégio Dom Pedro II, hoje é dia 4 de junho. Então vamos lá, turminha. Hoje nós vamos ter língua portuguesa, educação física, matemática e informática. Pega o caderninho de língua portuguesa, coloca lá, registra a rotina no caderno de língua portuguesa. E aí vocês vão fazer o seguinte, tem uma produção de texto para vocês fazerem que a Pro vai explicar para vocês. Primeiramente, antes de fazer a produção de texto, vocês vão realizar esse registro no seu caderno. Você vai copiar essa proposta de produção de texto no seu caderno, tá? Então, a proposta é a seguinte, produção de texto. Faça a proposta da produção de texto em seu caderno. Você conhece pessoas idosas? O que são pessoas idosas? Pessoas de idade, né? Pessoas que nós falamos mais velhas, né? Pessoas já de 60 anos para cima. Vocês conhecem pessoas idosas tão cheias de vida que parecem jovens? Vocês já viram alguns idosos velhinhos que são alegres para frente, se vestem bem, né? Tem as senhorinhas que se maqueiam, pintam o cabelo, fazem a unha, né? Dançam, né? Tem baile de terceira idade. São pessoas para frente, pessoas que não são tão assim velhinhas, resmungonas, né? Porque geralmente a pessoa fica resmungando e fala, nossa, tá parecendo um velho, que tanto resmunga. Mas tem pessoas idosas, uns velhinhos, que são tão cheios de vida que parece que eles são jovens. Eles só são velhos na idade, mas na vida, né? Como fala assim, eles têm tanto entusiasmo que eles parecem pessoas jovens. Assim, também, né, tem jovens, pessoas jovens, que parece que vivem tão cansados, que parecem, né, vivem cansados, são muito sérios, assim, com a cara fechada, sisudo. Sisudo é assim, ó, vive com a cara fechada que parece que tá sempre bravo, que parecem idosos, que parecem velhos. Então, aqui, ó, o antônimo, tá? Velho, jovem, idoso, jovem, jovem, idoso. Então, é o antônimo, diferente um do outro. Só que a proposta é o seguinte, tem pessoas velhinhas que parecem jovens na vida, são alegres, dispostos, tem idosos que trabalham ainda, mesmo aposentados. Agora, por outro lado, tem jovens que vivem cansados, desanimados, só resmungam da vida, que parece um idoso, parece um velhinho. Pensando nisso, nessa afirmação, a proposta é para vocês escreverem um texto narrativo, uma história, vocês vão narrar uma história, vão criar uma história, cujo personagem principal seja um jovem que parece um velho, que parece um idoso, ou um idoso que parece um jovem. Então, vocês vão escolher. Ah, eu quero fazer um texto, onde eu vou fazer um texto que tem um idoso que parece jovem. Então, eu escolhi esse. Tá. Então, você vai pegar, vai formar, vai fazer aí, criar um texto que o idoso, você vai criar o nome para esse personagem, a idade que ele tem e vai contar como que é a vida dele, né? Por que que ele na idade ele é velho, ele é idoso,
mas na vida ele é um jovem. O que que ele faz que ele parece ser jovem, né? Que ele tem força de vontade, que ele tem ânimo, que ele não tem preguiça, que ele vive sempre animado. Então você vai criar uma história com esse idoso que parece jovem. Ah, não, eu quero criar uma história de um jovem que parece velho. Então você também vai narrar, vai inventar, criar uma história onde tem um jovem que tem um nome, você vai colocar quantos anos tem esse jovem, se tem 20, 25, que esse jovem anda tão desanimado, tão cansado, ele é muito bravo, ele não aceita brincadeira, tudo ele resmunga, que ele parece um velho, parece um idoso, vive cansado, não quer nada, não quer fazer nada, sempre tudo muito chato. Então, esse é um jovem que parece velho. Você vai criar uma história com esse jovem que tem um nome, que tem uma idade, e você vai criar uma história com ele. Ele mesmo sendo jovem na idade, ele parece um velho. Por que que ele parece um velho? O que que é que ele faz que ele parece um velho? Então, você vai criar essa história. Escreveu a sua historinha aqui no seu caderno? Vai ler a sua história. Eu já vou responder antes de vocês perguntarem. Pro, quantas linhas? Quanto tem que ser esse texto? Gente, um texto de quarto ano, ele tem que ter no mínimo de 4 a 5 parágrafos. No mínimo, tá? De 4 a 5 parágrafos. Porque, ó, primeiro parágrafo, né? O primeiro também pode ser o segundo. O primeiro parágrafo, eu vou fazer a introdução do meu texto, eu vou apresentar os personagens do meu texto, eu vou falar onde acontece essa história, né? Os personagens, eu falei o nome, a idade. Depois, nos 3 outros parágrafos, eu vou desenvolver a minha história, eu vou contar a minha história. O que que aconteceu com esse personagem? Por que que ele é desse jeito? Né? Vou contar a história. No último parágrafo, eu vou dar a conclusão, eu vou terminar a minha história. Como que termina a minha história? Então, por isso que a Pro fala de 4 a 5 parágrafos, tá? Um texto legal de quarto ano. Terminou o seu texto, leu tudo bonitinho, leia sempre o que você escreve. Você vai fazer o seguinte, você vai registrar no seu caderno essa setinha aqui. Depois de fazer sua produção, represente aqui em seu caderno a imagem abaixo em forma de desenho. Então, a Pro colocou essa imagem aqui, que tem um idoso, um velho, se olhando no espelho. E quando ele se olha no espelho, ele vê essa imagem velha, essa imagem idosa, de cabelos brancos, de barba branca, de pele meia já enrugada por causa do passar do tempo, um pouco mais gordinho, né? Porque já é mais velhinho. Ele vê isso? Não. Ele se vê o quê? Ainda jovem. Ele ainda tem força, ele tem ânimo, ele tem juventude dentro dele, né? Por fora, ele está parecendo assim, ó, né? Enrugadinho, com cabelo e barba branca, meio gordinho, né? A aparência dele por fora está assim, mais velhinho. Mas ele se vê assim, jovem, ele se vê vigoroso, tá? Então, você vai representar essa imagem no seu caderno, tá? Você vai desenhar, você vai olhar a imagem e vai desenhar. Pro, eu não vou conseguir desenhar igual. Não é para desenhar igual, tá? Um desenho nunca sai igual ao outro. Se você desenhar essa imagem 2 vezes, o seu próprio desenho não vai sair igual. Os dois não vão ficar iguais, tá? Porque nunca sai igual, vai sair parecido, tá? Então você vai desenhar um velhinho. Aí você vai desenhar aqui, ó, essa parte da pia dele, vai desenhar um espelho e dentro desse espelho você vai desenhar a imagem de um jovem, tá? Você vai desenhar do seu jeito, da maneira que você sabe desenhar, ok? E aí você colore com as cores que estão aqui, tá? Branco é branco e aqui o suspensório preto, tá bom? As partes que estão em preto você pinta de preto, tá bom? Porque é preto e branco.
Terminando esta parte da língua portuguesa, você vai pegar o seu caderninho de matemática, vai anotar a sua rotininha aí também. E aí nós vamos fazer essas 3 páginas aqui do livro de matemática, tá? Vai anotar em seu caderno a flechinha livro de matemática, páginas 128, 129 e 130. Nós vamos trabalhar com medidas de tempo. Nós trabalhamos em ciências ontem sobre o tempo, né? A medida de tempo, que tem o relógio, tem o calendário. Nós vimos lá em ciências, ó, esses tipos de relógio aqui que tem na primeira página, né? Então, essa página aqui do livro de matemática, que fala sobre medida de tempo, está dizendo que sim, ó, você pode medir o tempo, você pode medir o comprimento de uma cama usando o metro de carpinteiro, aquele metro, né, que pedreiro usa também para medir as coisas. Para saber a massa de um objeto, massa significa peso. Você pode usar o quê? Uma balança. Mas e para medir o tempo? Não podemos segurá-lo ou colocá-lo em um recipiente. Mesmo assim, sentimos o tempo passar, porque vemos a sucessão dos dias e das noites ou as fases da lua. E foi justamente pelo movimento dos astros que os seres humanos começaram a medir o tempo. Nós vimos ontem lá um pouquinho, né, no texto de ciências. O movimento do Sol no céu, ao longo do dia, originou os relógios solares, conhecidos há cerca de 3 ou 4 milênios. Milênio significa 1000 anos. Também muito antigas são as ampulhetas, que em certo intervalo de tempo deixam passar areia de um recipiente para o outro. Aí vocês têm aí, ó, os 3 tipos de relógio, né? Tem a ampulheta, vocês têm o relógio alemão, e vocês têm a engrenagem de um relógio, que é dentro de um relógio como que funciona a engrenagem, que tem lá, uns de corda, hoje nós usamos por bateria, né? Trocamos a bateria. E aqui embaixo é aquele relógio do sol, que nós vimos lá, bem antigo também. Na página 129, temos lá, ampulheta não tem mais o uso prático, né? A gente praticamente não usa mais a ampulheta, nem relógio de sol, embora sejam atrações turísticas em alguns locais. Há séculos esses instrumentos foram substituídos por relógios de ponteiro. Eles começaram a aparecer depois de 1500, na época em que os portugueses estavam chegando ao Brasil. Marcavam apenas as horas, então só tinha o ponteirinho da hora lá, os primeiros relógios. Era preciso dar corda para que funcionasse, então precisava girar um botãozinho lá e dar corda para que ele funcionasse. Esses relógios progrediram e passaram a marcar também minutos e segundos. Então nós temos o ponteiro, hoje o nosso relógio, o ponteiro, né, que é assim, esse daqui, ó. Ponteiro menor aqui mais grossinho são as horas. O ponteiro maior, mais grossinho, são os minutos. E tem um ponteirinho bem fininho aqui na cópia da Pro, não dá para ver porque ficou muito clarinho. Mas tem um ponteirinho aí no livro de vocês, dá para ver. Um ponteirinho bem fininho, compridinho, que ele não para. Ele vive girando assim, ó, o tempo todo. Ele não para. São os segundos, tá? Então, os segundos conta 60 segundos, dá 1 minuto. Aí esse ponteirinho do minuto anda um pauzinho. Quando esse ponteiro mais grosso, comprido, gira 60 minutos, 60 minutos, o que que acontece? Esse pauzinho anda, tá? Que é da hora. Aí ele anda. Bom? Os relógios atuais são movidos pela energia de uma bateria elétrica e há décadas, além dos relógios de ponteiros, são usados os relógios digitais, que indicam diretamente as horas com algarismos. Todo telefone celular tem um relógio digital na tela. Então,
Hoje, muita gente não usa mais relógio de pulso, né? Eu, particularmente, gosto de usar relógio de pulso, mas muita gente só usa mais o celular. Então, aqui nós temos os 3 modelos, né? O relógio lá no celular, o relógio de ponteiro e nós temos o relógio digital aí que marca com algarismos. Aqui vocês têm conversar para aprender. O que a Pro quer que vocês façam? Eu quero que vocês respondam essas perguntinhas aqui na frente mesmo, tá? Pode escrever aqui na frente das perguntinhas as respostas, tá? Responda aqui no livro mesmo, ok? Aí para a página 130, nós temos essas outras perguntas aqui, ó, em relação às horas também. Então, veja só aqui, na página 130, a pergunta número 1. Aqui, esta primeira atividade, a número 1, vocês precisam fazer com bastante atenção. E vocês vão ter que fazer continhas para poder resolver, tá? Então, preste atenção aqui, ó. Isso você já sabe. 1 hora tem 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos. Então, ó, eu quero que vocês façam o seguinte, para vocês não esquecerem, tá? Deixa eu colocar o livro aqui, senão atrapalha para mexer aqui no computador. Ó, vocês vão pegar o grifa-texto de vocês e vocês vão grifar no livro de vocês essa informação. Porque é a partir dessa informação que vocês vão responder aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Olha lá. Agora, complete as sentenças. O que são sentenças? As perguntas, tá? As atividades. 1h30 tem quantos minutos? Aqui tá perguntando de minutos, tá? Aqui são minutos. Todas essas perguntinhas até a letra E tá perguntando de minutos. Então, preste atenção. Se eu vou ter que entender esta parte que a Pro pediu para vocês grifarem de amarelo, ó. Se 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos, eu sempre vou fazer a minha conta referente ao número 60, tá? Referente ao número 60. Então, a Pro vai fazer essa aqui com vocês, ó. 1h30 tem quantos minutos? Então, assim, quantos minutos tem 1 hora? 60? Então, olha lá. Ui, Pro riscou errado. Deixa eu propagar. Quantos minutos tem 1 hora? 60, não é? Então, ó, lá no... Pode fazer no caderno ou no livro, tá? Se couber no livro, pode fazer no livro. Então, lá, tem 60 minutos, 1 hora. Se 1 hora tem 60 minutos, meia hora, metade de 1 hora tem quanto? 30. 30 o quê? Minutos. Então, eu tenho que fazer 60 minutos, que é 1 hora, mais 30 minutos, que são meia hora. Quantos minutos vai dar aqui 1h30? 6 mais 3, 9. Ok? Vai dar 9 minutos, ó, 90 minutos. Tá? Então, vocês vão fazer as continhas aqui, ó, referente a 60. Aqui até a letra E, 60 minutos, em questão de minutos. E aqui da E, da F até aí, é questão de segundos, mas também 1 minuto significa 60 segundos. Então, é em cima do número 60 também, só que ao invés aqui, ó, de ser minutos, vão ser segundos, tá? Então, vocês vão fazendo até a letra I. O que eu quero destacar aqui para vocês? A letra B,
eu vou explicar aqui porque a gente não entrou em fração. E aí eu quero explicar aqui para vocês poderem fazer, tá? Que a Pro ia entrar em fração agora, mas vai esperar voltar lá para a escola, porque fica melhor para vocês entenderem sobre fração. Online, a Pro acho que vai ficar um pouco difícil para vocês entenderem. Mas olha aqui, a letra B está dizendo assim, ó, um quarto de hora tem tantos minutos. O que significa um quarto? Significa esse quarto é o número 4, tá? Um quarto. Quanto vale uma hora? Uma hora vale 60, certo? Uma hora vale 60. Eu quero saber quantos minutos tem em um quarto de uma hora. Se um quarto, esse quarto significa 4, eu tenho que fazer uma divisão por 4, tá? Toda vez que tem fração, a Pro falou para vocês que fração é uma parte da divisão, é uma forma de dividir, tá? Então, quando eu falo um quarto, significa que eu estou dividindo por 4. Se eu falo um terço, terço é 3, significa que eu estou dividindo por 3. Um sexto significa que eu estou dividindo por 6. Um quinto significa que eu estou dividindo por 5. Estou dividindo um todo, que é um todo, um inteiro. Estou dividindo em 4 partes, tá? Então, qual que é a hora inteira aqui? Uma hora significa quanto? 60. Então, estou pegando um todo de hora, uma hora inteira, 60 minutos, porque eu estou querendo saber minutos aqui, ó. Tá? Se eu estou querendo a resposta em minutos, eu tenho que pegar a quantidade para dividir em minutos. Então, uma hora tem 60 minutos. Então, um inteiro de hora em minutos são 60. Um quarto dessa hora, eu dividindo por 4 vai dar quanto? Então, essa letra B, tá? A letra B é essa continha que vocês têm que fazer, tá? A Pro tá falando a conta que vocês têm que fazer, porque a Pro ainda não deu ainda fração. Então, como essa atividade aqui, ela colocou uma perguntinha de fração, a Pro está explicando, tá? Então, aí vocês façam aí no caderno ou no livro mesmo a continha. Eu quero também destacar com vocês a letra H e a letra G, que vocês vão fazer aí, ó. As outras é mais tranquila para vocês fazerem. A letra H e a letra G. Ou, a letra I. H e a I. Então, olha só. A letra H tá dizendo assim, ó. Deixa eu mudar aqui. A letra H tá dizendo assim. 10 minutos tem quantos segundos? 10 minutos tem quantos segundos? Quanto vale os segundos? 1 minuto tem quantos segundos? 60, certo? Então, 10 minutos, quantos segundos vão ter? O que eu tenho que fazer? Vocês vão fazer uma continha de divisão. E aí eu vou lembrar vocês, a gente não teve ainda a divisão por 2 algarismos. Deixa eu fazer um risco aqui. A gente não teve ainda a divisão por 2 algarismos. Mas a Pro vai lembrar com vocês como a gente faz a divisão quando é base 10, 10, 20, 30. Aqui está perguntando 10 minutos tem quantos segundos? Se 1 minuto tem 60 segundos, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho que pegar 60 certo? Tem que pegar 60, porque a minha base aqui de minutos e segundos são 60, dividido por 10, ou vezes 10.
tá? Vezes 10. Presta atenção. Como eu estou fazendo 10, ele é base 10, tem o zerinho aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o 10 para fora da conta, vai deixar o 1 embaixo do zero aqui, e vocês vão fazer o seguinte, ó. Aqui tá meio grande porque tá pequena a folhinha aqui no computador para eu fazer, tá? O que eu vou fazer? 0 vezes tudo isso aqui vai dar 0, porque 0 vezes qualquer número é 0. Então, eu coloco o 0 aqui e eu vou multiplicar somente o número 1, tá? Então, 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes o 6 dá 6. Então, a resposta da letra H são 600 segundos. 600 segundos tem, tá? Então, 10 minutos tem 600 segundos, ok? Porque a cada 1 minuto tem 60 segundos. Então, multiplicando esse 60 por 10 vai dar 600. O mesmo raciocínio vocês vão fazer com a letra I. 1 hora tem quantos segundos? Esse daqui é a H, tá, gente? Agora, a letra I, quanto tem, né, 1 hora? Segundos vale quanto, gente? 60, não vale? 60. E cada segundo vale quanto? 1 hora vale 60 minutos, certo? Cada minuto vale quanto? 60. Também. Então, eu vou ter que fazer essa continha, ó, de vezes. Também. E aí, eu deixo esse 0 dos 60 segundos para fora. E aí, eu coloco aqui, ó, o 0. E aqui eu vou multiplicar só o 6. E aí, vocês terminam a conta, tá? Para ver quantos segundos vão dar aqui. 1 hora, quantos segundos tem? Ok? A Pro tá explicando essas atividades da primeira perguntinha, porque depois vocês iam ter dúvidas, tá? Eu sei que vocês iam ter dúvidas, principalmente nessas 3. Agora, as outras, mais tranquilo para vocês fazerem. É sempre na base ou da divisão ou da multiplicação. E sempre a base é 60, tá? Sempre 60 que eu vou estar fazendo aí com que está pedindo as perguntinhas, tá bom? A atividade número 2 é mais tranquila, porque é para vocês observarem os relógios aqui e depois responder a pergunta. Depois também é para vocês observarem o relógio aqui do lado e responderem as perguntas aqui em forma de horas. E a 4 também observando o relógio digital e responder as perguntinhas aqui. Tudo bem, turminha? Então, assim, eram estas páginas do livro de matemática para hoje. O que eu queria mais enfatizar aqui nessas páginas eram essas 3 perguntinhas, que eu acho que vocês iriam ficar mais na dúvida aqui, por quanto que nós não aprendemos ainda fração. Então, quis explicar o que significa 1/4. Aqui em questão dessa multiplicação, também por 2 números, e lembrando, porque lá na escola a Pro já tinha falado para vocês, né, na base 10, como que a gente multiplica, tá? A gente multiplica assim, o 0, ele vai ficar o 0 aqui do ladinho, e eu multiplico só o número 1 aqui, que é a dezena, tá? Eu multiplico a dezena, que vai transformar em centena. Ok, turminha? Então, essas foram as aulas de hoje. Não esqueçam de fazer tudo com muita atenção, capricho com a letra, com a colagem. Hoje não tem colagem, né? Mas muito capricho com a letra de vocês. E hoje eram essas atividades. Não esqueçam de sempre estar revendo tudo que vocês façam, tá? Reveja a letra, a escrita, se está tudo certinho, e reveja também
as contas, tá? Se o cálculo das contas que vocês fizerem estão corretas, tá bom? Beijinho no coração de vocês. Hoje nós temos um encontro no Zoom também. E ó, fiquem com Deus. Estou no WhatsApp sempre. Bye, bye.